Vamos lá, exercício aplicativo de índices físicos. Uma amostra indeformada de um solo apresenta porosidade igual a 52%, grau de saturação igual a 86% e peso específico natural igual a 15,5 kN por metro cúbico. Considerar a massa específica da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. E aí o exercício pede, determine o peso específico dos grãos. Bora lá resolver esse exercício? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é André Ribeiro, sou professor de engenharia e hoje a gente vai fazer aqui um exercício aplicativo sobre índices físicos do solo. Então vamos lá para a tela para a gente resolver aquele problema lá. Bom, então antes de mais nada, a gente precisa aqui interpretar o que o exercício está pedindo, né? O exercício ele fala o seguinte: uma amostra indeformada de um solo apresenta porosidade igual a 52%. Nós vimos lá no vídeo sobre índices físicos e porosidade é representada pela letra M, N, né, de navio. E nada mais é do que a relação entre volume de vazios existente, né, numa amostra de solo sobre o volume total da minha amostra, né? Nós vimos também, né, que um outro índice físico que o solo apresenta e que foi dado aqui no exercício é o grau de saturação. O exercício fala que essa amostra indeformada tem um grau de saturação igual a 86%. E grau de saturação, como nós vimos no vídeo lá sobre índices físicos, é a relação, né, entre o volume de água dividido pelo volume de vazios. Certo? Então a gente tem aqui o N, que é representando aqui a porosidade do solo. Nós temos aqui o grau de saturação, que representa aqui, dado pela letra SR, o volume de água em relação ao volume de vazios. O exercício pede para a gente considerar a massa específica da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, né? E fala que o peso específico natural do solo é 15,5 kN por metro cúbico. Para a gente colocar todo mundo na mesma unidade, né, vamos transformar essa massa específica da água aqui, né, esse 1 grama por centímetro cúbico aqui, que a gente chama de ρ da água, né, em peso específico da água, né? O que seria o peso específico da água? Gama da água. Então, para eu transformar em quilonewtons por metro cúbico, basta multiplicar grama por centímetro cúbico por 9,81. Então, o gama da água, nesse caso aqui, que é 1 grama por centímetro cúbico, vai equivaler a 9,81 quilonewtons por metro cúbico. Então, eu tenho, além do grau de saturação e da porosidade, foi-me dado aqui também o peso específico da água. A gente sabe que é peso de água sobre volume de água. E foi dado também o peso específico natural, que é representado por gama, e nada mais é do que o peso total sobre o volume total, né? Então, ele me deu esses 4 índices físicos aqui. E aí, ele pede para determinar, que está destacado aqui em azul, né? Ele pede para determinar qual que é o peso específico dos grãos. Lá, determine o peso específico dos grãos. O peso específico dos grãos é gama S. Então, o que a gente vai fazer aqui no exercício? Encontrar uma relação de gama S em função dos 4 índices físicos aqui, né? 4, 2 deles, 3 desses 4, ou dos 4 índices físicos que foi dado, eu vou encontrar uma relação de gama S em função, então, de gama da água, né? Porosidade N e grau de saturação R. A gente montamos o nosso problema aqui para a gente, então, tentar resolver, né? Bom, como é que a gente inicia aqui? Parte da definição de gama S. O que é gama S? A gente sabe que gama S é peso de sólidos sobre volume de sólidos. Está lá no nosso vídeo sobre índices físicos. Bom, para eu poder resolver achar uma expressão de gama S em função dos índices físicos que eu tenho, eu parto daquela premissa. O meu numerador aqui, peso de sólidos, ele aparece em uma das definições de índices físicos que foi dado? Não aparece. Então eu vou desmembrar ele. O que é desmembrar ele? Eu sei que quando eu pego uma amostra de solo, o peso total daquela amostra de solo, eu vou estar mensurando o peso das partículas sólidas mais o peso da água contida nos vazios.
Logo, se peso total é peso de sólidos mais peso de água, eu posso dizer que peso de sólidos vai ser peso total menos peso de água. A mesma coisa é o raciocínio que eu faço aqui para o denominador. Volume de sólidos, ele aparece aqui na definição dos índices cuidado no problema? Não aparece. Então eu vou desmembrar o volume de sólidos. O que é volume de sólidos? Eu sei que o volume total de uma amostra de solo é o volume ocupado pelas partículas sólidas, VS, mais o volume dos poros, ou o volume dos vazios formados pelas partículas sólidas. Então, eu posso dizer então que volume de sólidos é a mesma coisa de dizer que é volume total menos o volume de vazios. Agora eu consigo enxergar melhor, porque peso total aparece na relação de gama, e, né? Peso de água aparece aqui na relação de gama da água, peso específico da água. Volume total e volume de vazios também estão aparecendo aqui, tanto na porosidade, N, quanto no grau de saturação, SR. Então, o que eu faço agora? Eu faço as substituições. O que é peso total? Olhando aqui para a definição de gama, peso total é gama vezes V. Então, vou escrever aqui que peso é a mesma coisa de gama vezes V. Apareceu aqui o peso específico do solo, cujo valor eu conheço, que é 15,5. Menos peso da água, se eu olhar aqui, peso da água é gama da água e multiplica volume de água. Então, gama da água é um índice físico que eu também conheço, que é 9,81 kN/m3, vezes o volume de água. Isso tudo aqui dividido. Eu vou manter os volumes aqui, ó, volume total menos volume de vazios, ainda não vou substituir para a gente ver o que nós vamos substituir. Então, essa é uma dica, né? Cheguei aqui nessa parte aqui do desenvolvimento da expressão, eu vejo que eu tenho gama da água são valores conhecidos, volume total, volume de água, volume de vazios, que são valores desconhecidos. Porém, eu tenho dois índices físicos aqui que relacionam volumes. O volume de vazios aparece na relação de N e o volume de vazios também aparece na relação do grau de saturação. Então, se eu colocar todos esses volumes aqui em função de volume de vazios, eu vou conseguir cortá-los e sumi-los da equação. Então, como é que eu faço isso? Vou colocar até em outra cor aqui, para a gente poder especificar melhor, não confundir aqui. O que é gama S, então? Se eu escrever novamente aqui a equação, o que eu tenho? Que gama S é gama e multiplica. O que é volume total? Olhando aqui para a expressão de N, volume total é volume de vazio sobre N. Então, eu venho aqui e coloco o volume de vazio sobre N, menos gama da água, vou substituir agora em função do volume de água. Eu sei que o volume de água é o N, volume de água vai ser o grau de saturação SR vezes o volume de vazio. Então, SR vezes vazio. Isso tudo aqui dividido por, mesma coisa, o que é volume total? O volume total é o volume de vazio sobre N, menos, repito aqui, o volume de vazios. Então, repare que o volume de vazios agora, ó, ele aparece tanto aqui no numerador, nas duas expressões. Se eu colocar em evidência, então eu vou colocar volume de vazios que multiplica, né, os outros índices aqui. Embaixo é a mesma coisa, então eu posso cortar o volume de vazios. Corto o volume de vazios aqui, ó. E aí eu vou ficar com uma expressão somente em função dos índices físicos que foi me dado os valores, né? Então, só melhorando aqui a expressão, o que eu tenho aqui? Eu vou ficar organizando melhor aqui. Eu vou ter que gama S vai ser igual. Tiro o mínimo na parte de cima, né? Então, eu tenho N aqui, eu tenho 1 aqui embaixo. Então, o mínimo é N. A mesma coisa aqui no meu denominador da expressão geral. Eu tenho N aqui e 1 aqui. Também o mínimo vai ser N, né? Então, o que eu tenho aqui? N, N dividido por N1 vezes gama, menos N dividido por 1, N, multiplica gama da água vezes SR. Então, aqui, gama da água vezes SR. Embaixo é a mesma coisa, N dividido por N1, que multiplica 1, menos N dividido por 1N, que multiplica 1N. Olhando para essa expressão aqui, mais uma vez, o que eu observo? Eu tenho aqui
no denominador da parte de cima N, no denominador na parte de baixo eu tenho N também, então eu posso cortar. Né? Logo, como é que vai ficar a minha expressão final aqui, né, que foi pedido no exercício, o γS, eu quero γS em função desses índices físicos aqui, né? Então, eu vou ter aqui que γS vai ser igual, se copia o primeiro vezes o inverso do segundo, então vai ser γ menos N, que multiplica γ da água, vezes SR, dividido por 1 menos N. Então tá aí a minha expressão, né? E eu aqui, ó, solicitei, né? Ou seja, nós encontramos uma expressão de γS, função de γ, N, γ da água e grau de saturação. Se a gente substituir os valores aqui, ó, γ é igual a 15,5, N é igual a 0,52, né, que é 52%, γ da água 9,81, já convertendo para quilonewtons por metro cúbico, grau de saturação igual a 86%. Então, se vocês aqui substituírem os valores, vai encontrar o valor de γS aqui igual a 23,15 kilonewtons por metro cúbico, certo? Então esse é o exercício aqui que eu queria passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, então deixe essa curtida, inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.